Finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continuemos progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Por esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, com todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Oremos agora. Senhor nosso Deus e amado Pai, haja, Senhor, nos nossos corações, haja, Senhor, com a manifestação do Teu Santo Espírito, aonde quer que esteja um irmão ouvindo a Tua palavra nesta hora. Manifesta, Espírito Santo, a Tua glória, convence a cada irmão sobre a ação do Teu querer em cada coração. Transforma, Senhor, a vida de cada um, para que busque e viva as Tuas verdades, não os caminhos deleitos desse mundo, mas o Teu querer pleno e verdadeiro. Eu te peço, Senhor Deus, que nesta noite a manifestação da Tua glória haja diante de cada irmão da igreja que aqui se reúne, por intermédio da Tua mensagem. É o que te peço no nome de Jesus. Amém. Queridos, muitas vezes eu me peguei meditando na palavra de Deus e tocado com a vontade do Senhor para os nossos corações. E esta semana eu tive pessoas mandando mensagens sobre circunstâncias da pandemia, que ora nos aflige, levando a pensamentos se estamos no final dos tempos. E eu sempre tenho dito que eu creio que estamos há 10 anos, na década da manifestação, da realização de tudo aquilo que descreve, do que o anticristo irá fazer. E a leitura dessa palavra vem de encontro ao meu coração, porque os irmãos que estão longe, afligidos por mensagens significativas nos seus celulares, precisa de uma direção do que o Senhor fala na sua palavra. E eu escolhi este texto, primeiro porque Paulo, ele traz um momento onde ele estava na cidade de Corinto, e ele recebe um relatório do que estava acontecendo na cidade de Tessalônica por intermédio de Timóteo. E as informações chegaram de lá, alegraram o coração dele, apesar de algumas dúvidas que foram relatadas por intermédio de Timóteo. Jason, Gaio, Eustarco, Secundo, eram pessoas muito queridas, que estavam na cidade lutando, batalhando para viver esse evangelho, viver essa palavra. E Paulo destaca na sua palavra algumas coisas significativas nesse livro de 1 Tessalonicenses. Ele traz nas suas verdades textos onde envolve a manifestação de levar as pessoas a pensar sobre o seu dia a dia, a pensar, a viver o seu dia a dia. Mostra no primeiro capítulo a realização da ira vindoura em 1
o primeiro capítulo, versículo 10, e também mostra isso no quinto capítulo, versículo 9. Ele passa a mostrar o retorno de Cristo, e sempre levando os irmãos a pensar e a se confortar nessa manifestação gloriosa do nosso Deus, dessa manifestação maravilhosa do nosso Deus, e que venha nesse momento saber que Deus vindo vai resgatar a sua igreja e vai levar ao seu seio, ao seio de Abraão. No capítulo 2, verso 19, 3, 13, 4, 15, 5, 23, ele fala sobre o retorno de Cristo. Sempre quando ele traz alguma coisa triste, ele mostra o retorno de Cristo, dando uma alegria ao coração dos irmãos da cidade de Tessalônica. Nós também passamos a encontrar a ideia da igreja arrebatada, o momento da alegria também mostrando a igreja arrebatada em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. E encontramos em capítulo 5, versículo 1 a 11, o significado da hora do dia do Senhor. E nessas palavras, que Paulo traz a Tessalonicenses como conforto e alegria para os irmãos, diante das coisas que estavam acontecendo na cidade, das tribulações que Paulo sofreu. Ele teve de sair da cidade por causa da pregação do Evangelho, da perseguição que ele sofreu. Eu queria trazer aqui nessa noite um pensamento também de conforto e de alegria, mas sabendo nesses passos que Paulo trouxe aqui em 1 Tessalonicenses, que ele relata que essa manifestação do Senhor tem que repegar a sua igreja, tem que olhar para a sua igreja. Nós temos que ser igreja caminhando em santificação. A palavra de Deus diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso é importante, queridos, se os irmãos estão falando tanto sobre essa manifestação que se é o final dos tempos, onde vídeos estão sendo apresentados de profetas relatando sobre a vinda do Senhor, profetas relatando sobre as manifestações sobrenaturais que está acontecendo no nosso meio, profetas relatando sobre 3 dias e 3 noites de escuridão. E outro áudio que eu escutei que me mandaram, 6 dias. O que eu quero te dizer, irmãos, o meu Deus está para se manifestar. E se você não viver a santidade do Senhor, você vai ficar. Por isso essa palavra é importante, o conforto que Paulo está trazendo à igreja, a palavra de encorajamento que Paulo está trazendo à igreja. Viva em santificação. E um resumo de tudo, não se preocupe, se você vive em santificação, você estará na glória do Senhor. Amém, queridos? É essa palavra para esta noite, é essa palavra que nós temos que refletir nesta hora. Quando Paulo trouxe essas verdades, ele trouxe para que as pessoas olhem o seu dia a dia, olhem o seu coração, olhem a sua vida, olhem a sua manifestação. No texto que nós lemos agora, Paulo, ele tanto traz isso, quando ele diz assim: a maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. O conforto no meu coração, queridos, é o desejo da igreja estar presente, lendo a palavra de Deus, buscando um momento de oração, buscando um momento de apresentar para o irmão, para as pessoas da sua família, as pessoas à sua volta, progredindo nesse evangelho, progredindo nessa palavra, reconhecendo o nosso Deus a cada dia na sua vida e na vida dos outros irmãos. E ele continua dizendo no verso 2, está inteirado de quantas instruções demos da parte do Senhor Jesus. Quantas vezes nós falamos sobre isso aqui na igreja? Quantas vezes nós meditamos nessa palavra do Senhor aqui nesse lugar? E o versículo 3 diz assim: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Queridos, a vontade do Senhor é que você seja um com Ele, que você seja a imagem e semelhança de Deus. E para
sermos a imagem e semelhança de Deus, precisamos viver em santificação. E o que seria santificação? Eu queria trazer 2 momentos para relatar aqui. Um primeiro momento que me incomodou muito quando eu fiz essa leitura alguns anos atrás. Se encontra em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 20. Eu queria que os irmãos fossem até lá, agora. Na palavra de Deus, diz assim em Mateus, capítulo 5, verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Queridos, as pessoas viviam um evangelho, viviam uma palavra, viviam as verdades de Deus para os outros. Praticavam ações, praticavam atitudes para que os outros passassem a ver o seu estado de ser santo. Quando Cristo fala isso, vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Eu passei a fazer leitura e passei a refletir, os escribas, o que eles viviam, o que eles praticavam, continuamente, com jejuns e orações. Pela manhã, ao raiar do sol, ao meio-dia, ao tardar do sol, eles sempre tinham orações e se manifestavam e paravam e faziam as suas doações, faziam as suas pregações. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, se você não exceder em muito a que os escribas e fariseus estão realizando, jamais você entrará no reino dos céus. Me preocupou, queridos, porque eu queria averiguar o que eles estavam tanto fazendo e que estavam deixando de realizar e que Cristo queria que eles realizassem. Eu peguei em texto quando Cristo passou a mencionar sobre a atitude de ir além daquilo que Moisés descreve. E além daquilo que as pessoas estavam simplesmente dizendo, isso é errado, isso é pecado. Cristo estava indo além. Quando ele passou a dizer, se você olha para uma pessoa com um olhar impuro, você já pecou no seu coração com ela. Esse é o além, não está nas atitudes. A santificação não é uma imposição de regras, não é essa imposição de regras que vai te levar à santificação. Isso se chama legalismo. As pessoas têm vivido legalismo na igreja de hoje, praticando um evangelho de legalismos. A palavra santificação, ela é uma transformação dada pelo Espírito Santo no seu interior. E esse interior transformado, ele se manifesta no seu exterior. Por uma ação do Espírito Santo. A santificação, o estado de ser santo, a santidade é uma ação que ela exterioriza aquilo que há pela manifestação do Espírito Santo no teu coração. E ela é contínua, para que cada vez mais você seja a imagem de Jesus Cristo, para que cada vez mais você seja a representação de Cristo na terra. E essa palavra se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, que eu queria que os irmãos vissem agora comigo. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler desde o verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.
A palavra de Deus nos diz que importa que nós adoremos em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Se você não vive esse Deus, se você não adora esse Deus, se não há esse Deus na sua vida, você vive um legalismo, praticante de regras, de atitudes do que as pessoas ou o lugar onde você está, onde você se encontra, a igreja que você se encontra, determina para você fazer. Por isso não está na sua vestimenta, não está naquilo que você come ou deixa de comer, naquilo que você bebe ou deixa de beber, na atitude que você faz ou deixa de fazer. A atitude é uma representação da imagem de Cristo na sua vida, é uma representação que Cristo está habitando no seu coração. E essa palavra nos arremete que o Espírito da glória do Senhor age dentro de você, e você se torna a imagem desse Senhor aonde quer que você vá. Isso é viver santidade. Mas e aí? O que seria ser santo, se a própria palavra diz que o estado de ser santo é o estado perfeito do ser de Deus, sendo nós ainda imperfeitos? Eu queria trazer uma palavra que há quase 20 anos atrás eu citei, mesmo sem ter muitos estudos, e que me tocou muito o coração. Uma pessoa me perguntou certa vez, e disse: se essas imagens não é um santo, então o que é ser santo? Estávamos conversando sobre as imagens, sobre a questão da imagem ser santa, ou como aquela pessoa estava dizendo, que são representações de santos naquela imagem. A conversa estava dentro desses termos. Eu disse há 20 anos atrás para ele, trazendo o livro de Romanos capítulo 1, quando Paulo ele chama a igreja que estava em Roma de santo. E eu mencionei que para quem Paulo está falando esse texto, não é para um grupo de pessoas. E o gostoso dessa palavra de Paulo, quando ele começa a citar no capítulo 1, eu queria que os irmãos fossem lá, no capítulo 1 de Romanos agora, para nós meditarmos nessa palavra maravilhosa, que ele passa a destacar algumas coisas para o nosso coração, quando ele manda a carta às pessoas da cidade de Roma. Ele declara algumas coisas muito boas para a gente entender aqui sobre santo. Eu quero ler desde o versículo 1 até o 7, para nós meditarmos. Diz assim: Paulo, servo do Senhor, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem vivemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé. Todos os textos da ideia de santidade, de recebimento dessa santidade, se manifesta aqui. Eu já expliquei sobre esse assunto, mas não é a questão dessa noite. Eu vou continuar. Versículo continua dizendo assim: por obediência por fé, entre todos os gentios, e cujos sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amardes que estáis em Roma, chamado para serdes santos.
Você sendo de Jesus Cristo, chamado para ser Jesus Cristo, você também é chamado para ser santo, porque Cristo é santo. E essa palavra aqui está falando de pessoas. E o maravilhoso, queridos, ele continua: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele fez aqui um resumo dessa ideia, para chegar ao ponto de dizer: sede santos. Sede santos. Ainda no capítulo 1, eu gostaria de mencionar aqui uma palavra. No versículo 17, quando ele passa a citar o texto dizendo assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele começou a palavra para mostrar aquele que era impuro, aquele que não tinha a ação de Deus na sua vida, a graça de Deus na sua vida. Agora ele pode ser santo, porque ele foi chamado para ser santo, mas para ser santo ele precisa ser justificado. Nós somos santos em Jesus Cristo, porque Cristo foi ressuscitado santificado. Então, crendo nessa ressurreição, somos santificados em Cristo Jesus. E Paulo passa a transcorrer aqui sobre a justiça pela fé. Eu queria ler o capítulo 4 agora com os irmãos, no versículo 3 ao versículo 8, que diz assim, a palavra de Deus: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Verso 4, ora, o que trabalha o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Aquele que faz obra, que faz atitudes, a atitude de você fazer as obras, e você ser considerado bom diante de Deus, e recebimento da salvação, isso não é uma situação diante de Deus, apropriada para nós chegarmos diante dele, porque Deus estaria em dívida para conosco, para nos dar a salvação. Por isso que é maravilhoso, queridos, quando ele passa a transcorrer pela palavra, que é a manifestação da santificação, da santidade, de sermos santos, de termos sermos santos, e temos a salvação. Ela não está pautado em obras, mas na fé, e viver por intermédio dessa fé, em nome de Jesus Cristo. E ele mostra que a atitude que Abraão tomou, foi uma atitude de fé, porque ele acreditou na ação da justiça de Deus. Ele continua dizendo assim, porém, crê naquele que justifica o ímpio. Versículo 5, mas ao que não trabalha, porém crê que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A sua fé lhe atribui o estado da justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, dependentemente de obras. Independente da obra que Deus atribui. Então Deus nos atribui o estado de sermos justos, e por vivermos esse estado de justiça de Deus, caminhando nesse estado de justiça de Deus. O que é estado de justiça de Deus? É crermos que somos justos em Jesus Cristo, enquanto caminhamos com a imagem e semelhança de Cristo, vivendo as suas verdades, vivendo a sua ação no nosso coração, que nós temos Cristo no nosso coração, nós somos justificados diante de Deus, e sobre nós não há a ira de Deus. E ele continua dizendo no verso 7 assim, bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputa pecado. Nesse momento que você vive esse Deus, que não renega, que reconhece esse Deus, o texto se torna verdade para você. O homem a quem o Senhor jamais imputa pecado. Porque nós somos o homem que jamais é imputado pecado a partir do momento que aceitamos a Cristo. Porque Cristo nunca foi imputado pecado. E pelo seu sangue, pela sua morte, cremos que todos os nossos pecados morreu com Ele. Mas na sua ressurreição, cremos que nós somos santificados com um novo corpo, como diz 2 Coríntios, com um novo corpo. E vivermos nesse novo corpo para a glória de Deus.
Só para fazer um complemento a esse texto, eu queria que os irmãos abrissem 2 Tiago, capítulo 2, 2 Tiago, capítulo 2, por favor, rapidamente, 2 Tiago, capítulo 2, versículo 19, 14 a 19. Eu não vou ler tudo, tá? Mas esse assunto está, eu gosto de colocar assim, ele é um complemento do que Paulo citou. Apesar de a gente trabalhando um pouquinho mais os textos de Paulo, do capítulo 5, não é complemento, é o próprio estado de Paulo, mostrando também do que Timóteo fala de uma outra forma. Mas eu gosto de de forma mais fácil de levar isso para os irmãos. Diz assim um texto da palavra de Deus, verso 14: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Ele fala com uma palavra muito simples, Tiago, daquilo que Paulo utilizou do capítulo 3 até o capítulo 8, tentando trazer à luz aquilo que estava no Antigo Testamento, para cada um de nós. E Timóteo traz de uma forma muito clara a mesma coisa, e por isso a leitura com os irmãos aqui para a gente completar, e entendermos a ideia de santificação para o nosso coração. E aquilo que eu citei em Mateus capítulo 5, versículo 20. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Isso preocupa muito, queridos. Porque a ideia dessa mensagem dessa noite, se nós cremos que o Senhor está próximo à sua vinda, nós também precisamos viver a santificação, que é o processo contínuo de ser santo. Não é um dia, não é assim, é um processo contínuo a cada dia de vivermos essa palavra e praticarmos, como diz o texto de Tiago agora, crendo por fé, que o Senhor morreu por cada um de nós. Então, a leitura vai nos trazer isso. Continuando, tiver obras, mas não tiver obras. Porque acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e alguém dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. As pessoas que vivem a igrejice, que vivem o legalismo, que vivem as práticas rotineiras de uma igreja, mas essas pessoas vivem essa prática, mas não tem a transformação no seu coração, ela não manifesta o amor de Deus, porque a palavra de Deus diz, Deus é amor. Se nós somos de Deus, nós manifestamos esse amor. Versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé. Sem as obras eu mostrarei as obras, que te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só, faz o bem até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, o homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Se você tem fé em Deus, que Ele está agindo no seu coração, você não toma a atitude que normalmente a pessoa que não tem esse Deus toma. Vês como a fé opera justamente com as suas obras, com efeito, pois, foi pelas obras que a fé se consumou. E construiu a escritura, a qual diz, cumpriu a escritura, a qual diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Verso 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente? De igual modo, não foi também justificada por obra a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras
é morta. Queridos, as nossas atitudes, ela tem que ser uma demonstração viva da fé que nós temos em Cristo Jesus. Porque esse Deus estará nos dando uma nova veste quando nós estivermos em glória com o Senhor. Eu quero finalizar essa palavra. Se você vive esse evangelho, se você vive essa verdade, se você vive isso, eu quero te dizer uma coisa. Confie no Senhor e veja com alegria o que Deus está próximo de manifestar as suas verdades e resgatará a sua igreja, o seu povo. Igreja não é isso aqui, mas é todo o povo de Deus que pratica a santificação. É o povo que faz parte da igreja do Senhor. Eu quero finalizar o texto. Que é o que eu acredito. E eu tenho vivido esse texto. 2 Coríntios capítulo 5, verso 5 diz assim: o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Muitas coisas acontecem na minha vida, muitos sobrenaturais, eu vejo por intermédio da minha vida. E eu vejo nesses sobrenaturais a graça e a misericórdia de Deus no meu coração, agindo por intermédio do meu coração. O que me traz alegria é que o penhor, aquilo que Deus disse, eu vou te dar o Espírito Santo até que eu volte. Ele está conosco, querido, no meio de nós. Ele se manifesta falando ao nosso coração a cada dia as suas verdades. E quando você lê a palavra, quando você guarda ela, meditando nela todos os dias, assim como o povo ficava no deserto, comendo maná no deserto todos os dias, assim Deus alimenta o teu coração todos os dias, e você começa a refletir a imagem e semelhança de Deus, o penhor do Espírito, que é o Espírito Santo, agirá por intermédio de você, e você terá a certeza da manifestação de que você é um salvo verdadeiramente, por simplesmente ter essa manifestação do Espírito por intermédio de você. E o verso 17 também diz assim, do mesmo capítulo: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Porque se verdadeiramente Cristo está dentro de você, a natureza de Cristo passa a se manifestar. Então não é mais a velha natureza, é a nova natureza, é a natureza santificada, é a natureza glorificada, é a natureza que nos restaura diante de tudo aquilo que nós vivíamos para uma nova realidade, a realidade do céu. Se você tem essa natureza, você tem a realidade do céu, você tem o passaporte da vida do Senhor nas suas mãos, que quando Ele se manifestar em glória com a sua vida, você já tem um passaporte, e esse passaporte se chama santificação, porque você o vive, você o pratica, você age. Então eu te peço em nome de Jesus, assim como o texto diz, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, não cabe você viver mais as velhas naturezas, as velhas coisas, mas uma nova ação em glória com Cristo Jesus, porque você é um salvo, você é um morador do céu. Então glória a Deus, aleluia, glorifica o Senhor por isso, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê uma semana maravilhosa no Senhor. Vamos orar agora pedindo isso a Deus, em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por ter falado conosco. Senhor, fortalece o nosso coração, manifesta a Tua glória por intermédio de nós, que Teu Santo Espírito, Senhor, pelas Tuas misericórdias, não se afaste de nós, apesar de nós termos sido infiéis para contigo. Senhor, fortalece-nos cada vez mais a nossa alma, que venhamos a praticar, Senhor, os Teus desígnios e as Tuas verdades, venhamos nós a crer, Senhor, cada vez mais que Tu és Senhor do nosso coração e não somos nós, o nosso querer, porque nós perdemos, porque temos agora um senhorio maravilhoso, que és Tu, Cristo Jesus. Age no nosso coração, transforma a nossa alma e a nossa vida, que nós pedimos para a glória do Santo Nome, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Pai nosso Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo se derramada em cada vida e cada coração, tenha uma semana maravilhosa no Senhor. Deus te abençoe. Viva a santificação, porque você é um morador do céu. Amém? Deus abençoe, querido. Uma boa semana no Senhor.